Evangelho de Marcos, capítulo 7, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 24: levantando-se, partiu dali, está falando sobre Jesus, para as terras de Tiro e Sidom. Tendo Jesus entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Verso 27: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Glória a Deus pela palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus comigo? Glória a Deus. A Bíblia conta a história que Jesus, uma passagem que Jesus, chegando na terra de Tiro e Sidom, que era uma terra que não fazia parte nem da Galileia, nem da Judéia, nem de Samaria, era uma terra gentílica, mas Jesus de vez em quando ia para essas regiões, já para anunciar que o evangelho dele não se restringiria, que a mensagem dele não se restringiria à terra de Israel, mas também seria expandido. Mas mesmo assim, nessa terra gentílica, nessa terra gentil, ele, ou seja, a terra não judaica, não israelita, ele procurava pregar o evangelho, procurava levar o reino de Deus, levar a mensagem de Jesus para os judeus que viviam ali, porque o ministério de Jesus era muito claro. Jesus veio para proclamar o reino dele entre os judeus, e aí se estende aos samaritanos, que eram descendentes de Israel, ou seja, os samaritanos também eram descendentes de Jacó, descendentes de Israel, era o que sobrou do estado de Israel, quando houve a divisão Israel e Judá, porque a Bíblia é clara, a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu, então a salvação viria dos judeus. O ministério, a missão de Jesus era pregar aos judeus, e os judeus se convertendo, se tornando apostólicos, se tornando apóstolos, eles correriam o mundo levando o evangelho após o Pentecoste, após a vinda do Espírito Santo. Essa era a missão, esse era o projeto. Mas aí tinha uma mulher que Marcos chama de cirofenícia, cananeia, da mesma forma que Mateus também descreve dessa forma, que não aceitou muito bem essa regra, e foi atrás de Jesus, porque a filha dela, no meio do desespero, a filha dela estava opressa malignamente, tinha um demônio na vida dela, esse demônio fazia alguma coisa ruim com ela, escravizava ela, levava ela a sofrer de alguma enfermidade, ou de alguma malignidade, enfim, era uma verdadeira cadeia maligna que aquela criança estava vivendo, e isso levava a mulher a ter um total desespero. Os pais aqui vão concordar que a gente prefere que as coisas ruins aconteçam conosco, mas não aconteçam com os nossos filhos, é ou não é? Não é assim? Eu já me peguei orando assim para Deus: oh Deus, tudo de ruim acontece comigo, mas não acontece com meus filhos. Então essa mulher estava nesse desespero, ela viu o sofrimento daquela menina, ela viu o sofrimento da filha dela, e ela, sabendo que Jesus estava lá em Tiro, Sidom, ela falou: eu tenho que tomar uma providência, eu vou atrás de Jesus, eu vou buscar a libertação da minha filha. E foi o que aconteceu. Jesus chega nessa região, na cidade que ele estava, e a Bíblia diz que ele quis parar um pouquinho, descansar um pouco. Ele entra dentro da casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava por ali. Se você vê Marcos capítulo 6, quando os discípulos voltam de anunciar o evangelho de 2 em 2, e eles voltam e Jesus recebe, a primeira coisa que Jesus fala para eles era: dá um tempinho, vai descansar um pouquinho, vem aqui no canto para a gente descansar.
eu quero começar dizendo algo para você em nome de Jesus. Há poder no descanso natural. Não despreze o poder espiritual do descanso natural. O que Deus fez para Elias quando ele estava deprimido, quando ele estava oprimido de alma, pensando, pedindo para si a morte? A Bíblia diz que ele dorme, ele acorda, Deus tinha feito para ele um lanche, estava quentinho, ele comeu e voltou a dormir, e depois Deus acorda ele de novo, ele come mais um pouco, Deus fala: com essa força você vai seguir o seu caminho. E a Bíblia diz que Elias anda 40 dias com a força daquela comida e com a força daquela descansada. Olha a palavra de Deus para você hoje: não despreze um bom descanso, não despreze um bom prato de comida, não despreze o poder espiritual que há num cochilo, irmãos. Se Jesus, que é Jesus, olhou para os discípulos dele e falou: olha, vem aqui para um canto onde você pode descansar. Se Jesus, quando estava cansado, sentado no barco, enfrentando uma tempestade, a Bíblia diz que ele arruma um travesseiro, põe a cabeça e descansa. É porque Jesus queria ensinar algo para nós. Descanso natural faz parte do nosso espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Primeira coisa, Jesus vai para dentro da casa, ele não quer que ninguém fique sabendo, mas não deu muito certo, porque uma mulher desesperada, quando uma mãe, não é nem uma mulher, uma mãe, quando tem algo envolvendo um filho, uma filha desesperada, ninguém segura. Estou certo, mães? Mãe, quando o filho está atrasado para ir para a escola, fica doida no trânsito. Estou falando besteira, irmãs? Eu nunca duvido que uma mãe consiga chegar na escola faltando 5 minutos, eu não duvido. É impressionante o poder que há nelas. Chega rapidinho. Imagina uma filha sofrendo. Então aquela mulher, ela vai em busca de Jesus para solucionar o problema dela. Imagino eu que ela pesquisou onde Jesus estava hospedado, ela procurou, ela bateu na porta, ela clamou. Mateus diz que ela chega diante de Jesus e diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, escuta, eu e você, quando estamos passando por qualquer momento de desespero na nossa vida, com qualquer momento de aflição e de luta, nós temos que ter algo no nosso coração, nós temos que ter algo na nossa mente. O nosso alvo é Jesus. Eu tenho que ir na direção de Jesus. Aonde Jesus está, eu tenho que ir para onde Jesus está. Faça uma pesquisa, e vou usar um exemplo difícil aqui. Faça uma pesquisa. As pessoas que você conhece, que passaram por uma grande tragédia na vida, as pessoas que você conhece, que perderam pessoas queridas, passaram uma grande tragédia na vida, veja a diferença delas. Aquelas que ficaram em Cristo Jesus, aquelas que se voltaram a Jesus, e aquelas que não se voltaram a Jesus, a diferença é gritante. A saudade existe, a tristeza existe, não tem como fugir disso. É uma saudade que só vai encerrar quando se encontrar de novo no céu. Mas quando ela está na busca de Jesus, o refrigério está lá, a calma está lá, a paz está lá, a virtude está lá. O saber que Cristo Jesus está no controle de todas as coisas a fortalece. Essa mulher fez isso. Ela foi atrás de Jesus, ela bateu na porta onde Jesus estava. Aqui diz que Jesus não conseguiu descansar, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa foi atrás dele, bateu na porta. E quando ela chega, a Bíblia diz aqui em Marcos que ela prostra-lhe aos pés. Mateus diz que ela o adorou. Prostrar aos pés e adorar é a mesma coisa? Pelo menos aqui no texto, é uma sujeição à divindade de Jesus. E outra coisa, quando ela grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim, usar o termo filho de Davi para Jesus
era uma manifestação política naquela época, era uma manifestação social naquela época, era dizer que ele era o rei que os judeus estavam esperando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então ela chega diante de Jesus e fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela se prostra diante dele e diz assim: você é o meu Senhor. Ela se prostra diante dele e adora: você, Emanuel, o Deus encarnado. Por que você está dizendo isso, Fábio? Eu te explico agora em nome de Jesus. Se eu e você precisamos que o Senhor Deus Todo-Poderoso faça algo na nossa vida, intervenha na nossa vida, traga um milagre para nós, mude a circunstância, eu preciso começar a ter atitudes de adoração a Jesus. Jesus precisa ser o centro da minha adoração. Jesus precisa ser o centro e o foco da minha circunstância, da minha vida, do meu pensamento, da minha alma, do meu sentimento, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Jesus precisa ser simplesmente o tudo. Ela se prostra, ela se ajoelha, ela diz assim: eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. Quão bela é a minha herança é o Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: quão bela é a minha herança. Fala: quão bela é a minha herança. A minha herança é o Senhor Jesus Cristo. E ao fazer isso, ela começa a rogar-lhe: liberta minha filha. Ela começa a clamar: liberta minha filha. Ela começa a pedir: liberta quem está presa. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo para você aqui. O foco da mensagem hoje é Jesus. Não sei se você percebeu. Vou falar uma expressão que a gente usava nas camisetas há 20 anos atrás. Hoje parece que a gente até esqueceu um pouquinho, mas é claro isso: só Jesus liberta. A solução para os males do mundo, sabe qual é? Jesus. A solução para os males do Brasil, sabe qual é? Jesus. Você pode tentar florear um pouquinho, você pode tentar dar uma resposta inteligente, você pode tentar dar uma resposta com um pensamento mais rebuscado, intelectual, mas no final das contas, se você quiser realmente trazer a solução para qualquer problema que seja, chama-se Jesus. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o autor e consumidor, Ele é tudo e por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Simplesmente assim. Ele estava na origem, pela palavra. Eu achava que Jesus, eu tinha um erro. Eu achava que Jesus aparecia primeiramente na Bíblia, em Gênesis, quando Deus fala: haja luz, e houve luz. Está errado. Ele aparece um pouquinho antes. Ele aparece quando Deus fala, porque no princípio era o verbo. No princípio era a fala, no princípio era o verbo que trouxe a criação do mundo se chama Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? Então ela roga para Jesus libertar. Irmãos, eu pastoreei jovem muito tempo, ministério de jovens muito tempo, já vi muito jovem passando daqui para lá. Hoje, o pessoal alguns já não são tão jovens. Mas veja, irmãos, já peguei viciado em drogas, eu já peguei preso em bebida, viciado em bebida, eu já peguei gente de todo tipo de matiz maligna, envolvendo, escravizando, e aí às vezes a mãe ou alguém pede: me ajuda a arrumar uma casa de recuperação, e a gente corre atrás. Existem boas casas de recuperação, não são tantas como deveriam ser, mas existem boas. Mas no final das contas, é impressionante o poder que há em Jesus para libertar. É impressionante como uma pessoa larga simplesmente o seu vício de uma noite para o dia, porque isso é um poder sobrenatural. Jesus liberta,
Jesus transforma. É por isso que aquela mãe desesperadamente foi atrás de Jesus. Se você está precisando de uma transformação na tua vida, se você está precisando de uma libertação na tua vida, se tem alguém na sua família que precisa ser liberto, o seu alvo é Jesus. Ela foi, ela clamou, ela gritava, ela pedia, ela chorava. E a resposta de Jesus foi: queria que você lesse comigo, verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí alguém vai dizer assim: bispo, parece que foi meio ofensivo Jesus, né? Parece não, irmãos, foi. Parece que Jesus usou um termo pejorativo, né, bispo? Usou. Quando você pega a tradução, é exatamente isso: é bichinho, é cachorrinho mesmo, é bicho de estimação. O que Jesus estava dizendo é: não é certo tirar dos filhos, dos seus filhos, e dar para os seus cachorrinhos. Irmãos, deixa eu te explicar um negócio aqui. Pegando a ótica dos escritores, tanto de Marcos quanto Mateus, o jeito que eles classificam essa mulher não é à toa. Ciro Fenícia, cananeia, uma mulher de Canaã, uma mulher que merece todo o desprezo. Quem são os cananeus? São aqueles em que Deus determinou lá no Antigo Testamento que fossem destruídos para que o povo de Israel habitasse a sua região. Então ela era descendente desse povo que fugiu do território de Israel e foi lá vivendo nas redondezas, Tiro e Sidom, nas redondezas. Ela falava grego, porque fala que ela tinha uma origem grega. Naquela época o grego era como se fosse o inglês de hoje, todo mundo falava. O que Pedro, ditando para Marcos, e Marcos escreveu, e o que Mateus escreve é que era uma mulher que não merecia crédito. Vocês estão entendendo ou não? Era uma mulher que não merecia, e para Pedro e Marcos e Mateus ter escrito isso, é porque ela de fato não merecia. Alguma coisa estava errada na história da vida dessa mulher. Colocou ela como fosse uma gentil, e para o judeu o gentil não serve. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, porque isso é importante na Bíblia. A gente vê o tanto de pessoas que eram desprezadas, o tanto de pessoas que mereciam ser jogadas na lata do lixo até, o tanto de pessoas que eram consideradas sub-humanas, que Jesus ia lá, abraçava, que Jesus ia lá, tocava. O leproso vindo na direção de Jesus pedindo para ser curado, a Bíblia diz que Jesus vai lá e toca nele. Irmãos, leproso não podia ser tocado em hipótese alguma. Jesus vai lá e toca, porque o amor dele sobressai a qualquer lepra, seja ela natural, seja ela espiritual. Esse era Jesus. Mas Jesus dá uma resposta meia, vamos dizer, mal educada. Se fosse aqui em Goiânia, tem umas mulheres mais brava, talvez uma teria virado assim, se fosse um pastor, não vou falar Jesus não é pastor Maia, se fosse um pastor, não é certo eu te atender, porque eu tenho que atender os filhos, se você é uma cachorrinha. O que umas irmãs assim mais bravas que falariam para mim, irmãos? Você me respeita, está me chamando de cachorra? O que você pensa que é? Não é, irmão? É ficar bravo até comigo, e com razão. Mas ela ouvir isso, não, agora preste atenção no que eu vou dizer, ela não se ofendeu. Por que Jesus falou essas coisas? Por que Jesus fala essas coisas na Bíblia? Não sei se você já parou para pensar. Por que Jesus chega no cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Por que Jesus chega num paralítico, está 38 anos parado, e chega nele e fala assim: você quer ser curado? Não, Jesus, estou aqui vendo o vento.
Por que Jesus tem essas ações? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Eu vou te dar um motivo. Porque Jesus quer incitar a nossa fé. Ele sabe, desculpa a expressão que eu vou usar, mas é a única que eu tenho aqui. Ele sabe que a moeda do céu é a fé. O que move a mão de Deus não é a necessidade, não é o problema, não é a aflição, não é o choro, não é a doença. O que move a mão de Deus é a nossa fé. A fé que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. A fé que é o instrumento de agradar o coração de Deus, e quando eu agrado o coração de Deus, segundo Salmos 37, Ele satisfaz os desejos do meu coração. É a fé. Então, Ele fala essas coisas, penso eu, para incitar a nossa fé, para fazer surgir a nossa fé, para levantar a nossa fé. É por isso que Ele vira para Maria, lá em Caná da Galileia, e fala: mulher, o que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo? Não chegada a minha hora. E Maria, que era uma baita de uma mulher de Deus, ao ouvir isso, virou para as pessoas lá da festa: faça tudo o que Ele mandar vocês fazerem. Não se ofendeu. Escuta, irmão, a ofensa atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas. John Bevere fala que a ofensa é a isca de Satanás. Quando ela te fisga, quando ela te pesca, você fica preso nela. Não se ofenda fácil. Não permita que a ofenda te segure, te prenda as suas emoções. Vocês estão comigo, irmãos? Quem está comigo aqui? Não aceite ofensa. Sabe, a bispa gosta de pregar uma parte da Bíblia, quando fala de Davi e Golias, e ela chama a atenção que quando Davi chega e ele escuta Golias ofender o povo de Israel, e ele começa a perguntar o que o rei vai dar, quem matar esse gigante. E aí o irmão dele, qual que era o irmão do irmão mais velho de Davi? Eliabe, obrigado, quem falou aqui, obrigado, irmão. Eliabe vira para Davi e fala: o que você está fazendo aqui, Davi? Sei bem o que você está querendo, você veio ver a guerra. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Tipo assim, chamou ele de irresponsável, chamou ele de intrometido, é ou não é? De xereta. O que Davi fez? Eliabe, você me respeita, rapaz. Está achando o quê? Eu fungi do rei, você não. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz não. Foi isso não, irmãos. Está vendo como a nossa reação diante da ofensa faz toda a diferença? Davi olhou para Eliabe e falou assim: só fiz uma pergunta. Virou e continuou conversando. Você não quer conversar comigo, Eliabe? Conversa com a minha mão, então. Começou a conversar com os outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Não deixe a ofensa te segurar. Aquela mulher, ao ouvir essa expressão, tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, ela fala: ah, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, irmãos, eu imagino Jesus abrindo um sorriso assim, sabe, na ponta assim, tipo assim: consegui o que eu queria. Talvez Jesus fez até um yes, consegui o que eu queria. E aí eu quero terminar lendo Mateus com você, a parte que Mateus conta, capítulo 15 de Mateus, por favor. Não permita que a ofensa te segure. A ofensa te atrapalha a viver o melhor de Deus. É impossível você impedir as pessoas ou o maligno de ofender você. É impossível. Mas é extremamente possível você desprezar no seu coração e na sua alma as ofensas, para que elas não venham te segurar mais. Vocês estão entendendo, irmãos? É igual invejoso. Você vai se importar com invejoso, irmão? Faz diferença você se importar com o que invejoso pensa de você? Não faz. Você vai ficar parado porque você não quer ter invejoso? Irmãos, só tem um jeito de não ter invejoso na sua cola: não tenha sucesso, seja um fracassado.
Alguém quer isso aqui? A gente ora agora, em nome de Jesus, não? Não? Ok. Agora, se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, saiba que você vai atrair invejoso. Quem é acostumado com trevas, não gosta de ver luz. E se o Espírito Santo está em você, você é luz do mundo. Vocês estão comigo? Então veja, Mateus 15, verso 25. Vou ler a partir do verso 23, tá? Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram: despede essa mulher, por vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê que é na visão de Mateus, diferente de Marcos. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Sabe, irmãos, quando a gente rejeita a ofensa, quando a gente se prostra diante de Jesus, quando nós declaramos que Ele é Rei sobre nossas vidas, sobre nossa família, Ele olha para a gente e fala: não vou falar mulher porque tem homem aqui, meu filho, minha filha, grande é a tua fé, faça segundo quanto queres. Isso é poderoso, irmão. Vim aqui hoje dizer para você e dizer para mim que o pregador, a Bíblia diz que a palavra é uma espada de dois gumes, tem que acertar você e tem que me acertar. Se o pregador, ao pregar, Deus não falar com ele através da palavra dele, tem algo errado. Então eu vim aqui para falar para você e falar para mim: não deixe a ofensa te dominar, não deixe a ofensa te controlar. Vá na direção daquele que está acima de qualquer ofensa, aquele que está acima de qualquer sentimento, aquele que está acima de qualquer razão, aquele que está acima de qualquer pensamento, aquele que está acima de todas as coisas, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Vá na direção de Jesus. Não permita que a ofensa barre você de ter acesso a Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? E Ele vai olhar para você. Mamãe está clamando pelo filho, marido que está clamando pelo casamento, esposa que está clamando pela restauração da família, você que está clamando pelo ente querido que tanto sofre de doença. Se apegue nessa palavra de hoje, e você vai ouvir no teu coração a voz do Espírito Santo dizendo: grande é a sua fé, seja feito conforme você quer. Você crê nisso?